Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta com os vídeos aqui da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, vídeos curtos explicando a doutrina dos espíritos em pequenos trechos, pequenos vídeos. E falamos no último vídeo sobre as bem-aventuranças, que foi talvez o mais rico e mais importante tratado das relações sociais existentes na esfera terrestre. E as bem-aventuranças nada mais foram do que Jesus trazer para a civilização da época e para as civilizações vindouras, pois até hoje estamos analisando e conversando sobre isso, os aspectos sociais, as regras de conduta e do bom viver, que estão nas leis divinas, morais ou naturais. E Jesus as trouxe de uma forma alegórica, que futuramente falaremos com mais propriedade, mas nesse momento nós faremos uma introduçãozinha sobre elas para adentrar nas leis divinas, naturais ou morais, que foram leis codificadas por Kardec e trazidas pelos espíritos, para nós termos noção daquelas leis que regem o universo. Portanto, hoje vamos começar a falar sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, quem são os pobres de espírito? Seriam aqueles coitadinhos, seriam aqueles desvalidos, seriam aqueles menos inteligentes, menos dotados de inteligência, de capacidade intelectual? É importante dizer que o povo na época falava em aramaico e se rezava em hebraico, então se fazia uma grande confusão nas traduções, mas pobres de espírito é uma expressão que significa simples, humildes. E essa simplicidade, essa humildade independe da condição financeira, independe da condição social, das raças, das religiões. Unicamente é atributo e, portanto, independendo das condições, nós podemos ter sobre a ótica material e a ótica espiritual diferentes conotações. Então nós podemos ter ricos materialmente e ricos espiritualmente. Podemos ter ricos materialmente e pobres espiritualmente. Podemos ter pobres materialmente e ricos espiritualmente. E podemos ter pobres materialmente e pobres espiritualmente. Então, não tem nada a ver com a condição. A humildade e a simplicidade são atributos, são conquistas do espírito ao longo das sucessivas encarnações. Para se ter uma ideia mais clara e mais vivaz, a humildade é o oposto de orgulho. E orgulho é nefasto. O orgulho e a vaidade, eles nos aproximam das questões materiais, nos aproximam das grandes disputas e nos afastam de Deus, das questões que são espirituais. Aquele que cultiva o orgulho e a vaidade, esse arruma problema com tudo e com todos, para fazer valer aquilo que acha e a sua imagem em primeiro lugar. Logo, o orgulho e a vaidade deterioram todas as relações amistosas, relações familiares, relações sociais. Deus quer pobres materialmente, mas ricos em atributos divinos. Portanto, ele deseja os pobres em orgulho, pobres em vaidade, e ricos em amor, ricos em fraternidade, ricos em gentileza, ricos em irmandade. William Shakespeare falava assim: o orgulho devora a si mesmo. Ora, o que é isso senão um autoflagelo e um aprisionamento dentro de ideias preconcebidas que não se admite o contraditório? Aqueles que assim pensam ficam reféns das suas ideias, reféns das suas iras, reféns dos seus posicionamentos, sempre em detrimento de outros e assim vão os afastando. Deus quer aqueles, nós falamos, aqueles pobres em vaidade e ricos em simplicidade e humildade. E os homens de saber, os homens instruídos, que se julgam muitas vezes aqui na Terra
superiores a tudo e a todos, aqueles que estão passando por experiências, estando em cargos estratégicos, não sendo, eles confundem o estar com o ser. Meus amigos, ninguém é nada na Terra, nós apenas estamos passando por experiências. Ninguém é maior do que ninguém, mas nós, humanos, nos achamos os seres mais inteligentes do universo. Ora, se isso não corresponde realmente ao retrato do orgulho e da vaidade. A humildade, nós falamos antes, a humildade e simplicidade, ela é mais do que um tributo, ela é mais do que um estado, ela é uma conquista do espírito nas sucessivas encarnações. É uma conquista pelas suas lutas, pela sua dedicação, pelos seus esforços. Meus amigos, ser simples e ser humilde independe das condições sociais que nós falamos. Nós podemos ter posses, nós podemos ser cheios de inteligência, nós podemos estar em funções estratégicas, mas sermos generosos, sermos fiéis, sermos reais, cumprirmos com os nossos deveres. Logo, espíritos imperfeitos, eles apenas entram no céu no seu retorno à espiritualidade. Os espíritos simples e humildes, eles não só entram, mas eles participam do céu. Vejam que diferença importante. Aqui eles entram porque eles têm que retornar para a espiritualidade, mas voltam a reencarnar para aprenderem e passar por duras provas, experiências, para que eclodam, que aprendam os valores da simplicidade e da humildade contra aquele vaidade e aquele orgulho que os atormentaram tantas e tantas reencarnações. O orgulho e o vaidoso, é importante falar isso, não são pessoas felizes. Quanto mais nós estamos presos aos atributos, mais escravos nós somos e mais tristes nós ficamos, mais energias nós dependemos. E vinha Jesus e falava: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. E Jesus falava isso com a simplicidade da criança, com a humildade da criança quando nasce, com aqueles primeiros anos de vida em que a criança é dependente, é pura, acredita, é passível de formatação. Logo, humildade e simplicidade são a propulsão de todas as grandes ações e atos de generosidade. No livro Vinha de Luz tem uma reflexão que o verbo é criador. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que você nunca fez. Olha como é importante vivenciar. E vivenciar o verbo é criador, porque o verbo emite a força, emite aquela sensação, aquela energia que sai do fundo do coração. E quando a gente emite isso, nós construímos os modelos, nós criamos aquela essência que nós desejamos alcançar. Cuidado com o que sai da nossa boca, porque é força palpitante que vai com as energias correlatas e vai tomar forma. Logo, o verbo, ele cria, ele alimenta, ele fortalece, ele encoraja, ele renova. Mas o verbo também insinua, ele modifica, destrói, enfraquece, ele contamina o próximo. E essas eram as reflexões que tínhamos para trazer de uma forma inicial sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito. Tá bom? Voltamos em breve com o próximo vídeo, continuando com as bem-aventuranças de uma forma bastante rápida e bastante simples. Fiquem todos com Deus.